Ok, então Salmo 127:1, vamos ler junto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Casamento, qualquer casamento, é inútil se Deus não estiver no meio. Qualquer casamento pode ser um casamento de sucesso, desde que a gente tome por iniciativa trabalhar a vida do casal dentro da perspectiva de Deus. Eu tenho feito alguns aconselhamentos e nos aconselhamentos eu tenho falado sempre. Às vezes não adianta a gente passar um tempo aconselhando se o casal não tem disposição para estar na igreja, para servir ao Senhor, para buscar a palavra de Deus. Porque a gente só aprende quando a gente, na verdade, se coloca à disposição do Senhor. E a gente percebe claramente que a família se destabiliza quando ela foge da igreja. Eu não sei se vocês percebem isso. Passa muito tempo sem ir à igreja e você começa a perceber que as coisas começam a desandar, como diz o bom mineiro, né? E nesse sentido, a gente tem que prestar atenção. A igreja, ela não é a essência de tudo, mas ela é o lugar onde nós tiramos tempo para aprender e, acima de tudo, um tempo para a gente conhecer um ao outro, ter, na verdade, essa disposição de entender o irmão, de tirar dúvida, de orar com o irmão. Eu tenho ficado feliz nesses últimos tempos agora, a nossa quarta-feira e nossa sexta-feira, que é o dia de reunião de oração, e a quarta dia de estudo, nós temos tido uma frequência muito grande. Os irmãos têm se despertado para aquilo que eu tenho falado. Nós precisamos, na verdade, de um avivamento pessoal. Eu, como pastor, não tenho como ficar cobrando todo mundo e dizendo por que você está fazendo isso, por que você está falhando, por que você está faltando, ou por que você não tem essa intimidade. Nessa intimidade a gente tem crescido. E eu lembro perfeitamente quando eu cheguei na igreja, há 30 anos atrás, uma das coisas que encheu meu coração foi principalmente a comunhão de estar com os irmãos. Eu queria estar o tempo todo na igreja. Nós tínhamos uma reunião de oração 5 horas da manhã e eu era o primeiro a chegar. Passado um tempo, o pastor até me entregou a chave da igreja para me abrir a igreja, porque eu era o primeiro sempre a chegar, Então essa comunhão, ela faz com que a gente consiga criar uma manutenção no nosso casamento. Pastor, o casamento é um carro? Eu acho que na verdade não é uma peça, nem um carro, mas é uma engrenagem que precisa de manutenção. E essa manutenção, ela não depende de alguém de fora, ela depende de vocês. Poxa, pastor, eu passei tanta dificuldade no meu casamento, o senhor nem foi lá falar conosco. Primeiro que a gente não tem bola de cristal. A gente tem que entender isso, mas a gente aparentava, a gente estava assim, poxa, mas se vocês mesmos não chegarem, não comunicarem, não pedirem ajuda, a gente não vai ter como fazer isso. Eu não vou invadir a privacidade de ninguém. Nós precisamos, na verdade, entender que nós precisamos de manutenção. É assim na vida. Se você passar muito tempo sem uma manutenção aí, cortar um cabelo, fazer alguma coisa, principalmente o homem aí, daqui a pouco se torna um ser da caverna, Começa a arrastar aí um tacapo no chão aí, E nós precisamos então de ter essa ideia. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa. Então, hoje nós vamos falar sobre essa manutenção. Já aconselhei vocês, volto a aconselhar de novo. Há um livro muito interessante do Adão Carlos do Nascimento, chamado Oficina de Casamento. Ele baseia todo o seu livro nessa lição sobre manutenção. Chama Oficina de Casamento. E lá ele diz assim: não existe casamento tão ruim que não possa melhorar, e não existe casamento tão bom que não possa melhorar. De todo jeito, nós precisamos de manutenção. E aí, dentro desse sentido, nossa sociedade está confusa, perdida, entregue a um relativismo ético e ao prazer imediato.
somos testemunhas do câncer maligno que corrói o casamento nos nossos dias. Todo dia tem matéria nova no jornal, na internet, lutando contra o casamento, dizendo para você que é normal se separar ou divorciar. Vocês têm ouvido isso e têm visto muita matéria sobre isso? O mais fácil, quando a coisa não dá certo, é separar e começar uma relação nova. E aí o que a gente tem visto como pastor, como liderança, é que toda vez que começa um casamento dentro de um relacionamento que viveu um outro relacionamento, a coisa vai tendo a tendência de só piorar. Os erros se repetem sempre. Os erros se repetem sempre. Aí começa uma coisa estragada lá e continua estragada aqui. Aí estraga meio mundo, né? Isso. Tá. A Márcia colocou no grupo aí o livro, né? Sim, Fabrício. Pastor, como que a gente deve aconselhar nesse espaço aí? Como que a gente deve aconselhar um casal que não é cristão, que não tem vínculo na igreja e que a pessoa já está há 3 anos tentando e uma parte meio que tentou? Está uma história de um amigo meu que está numa situação dessa e eu me vi numa sem cachorro essa semana, né? Ele veio conversar comigo chorando. Eu fiquei sem saber o que falar, porque, por exemplo, para nós que somos cristãos, o casamento é sagrado. Independente da luta que a gente passe, não é, tipo assim, independente da luta que a gente passa, eu não isso com Deus, foi o que o senhor estava me falando. Só que, por exemplo, para esse tipo de pessoa, como que a gente tem que considerar? Porque, por exemplo, na situação dele, a esposa dele já está em outra. E aí eu fiquei assim, numa sem cachorro. O problema é que quando a pessoa chega a pedir ajuda é quando já quase não tem mais solução. A solução que nós temos como cristãos para aconselhar um casal assim é só se o casal quiser ajuda, os dois, não é só um. Porque só um, você é um conselheiro de fora e o outro está sendo aconselhado por outras coisas. Então o que você faz? É indicar Deus, você não tem como, só Deus pode salvar uma relação dessa forma. Principalmente é um casal que não é cristão. Eles precisam de Deus na estrutura deles. Eles não vão ver a possibilidade de transformação. Até porque, quando chega nessa fase, já procuraram psicólogos, já procuraram ajuda de conselheiros, já fizeram um monte de coisa infrutífera. E o mal de todo casal é que eles só, na verdade, acham a possibilidade de achar alguma solução quando não tem mais. E geralmente é um lado só. Ou é a mulher, ou é o homem. E aí é impossível, se não for a graça de Deus para fazer um milagre nesse casamento, infelizmente a gente não tem. E tem alguns casais que a gente não tem o que fazer mesmo. A gente vai se sentir frustrado. Eu, particularmente, me sinto frustrado quando eu não dou conta de ajudar o casal. Mas eu entendi também, lendo um livro do Iago Martins, agora eu lembrei. E, na verdade, nós precisamos, acima de tudo, estabelecer algum princípio. Nós não vamos conseguir alcançar todo mundo. Mas a gente vai alcançar aqueles que querem ajuda, e isso é importante. Melhor do que ver um casal separado é ver um casal restaurando o seu relacionamento. Então, nesse sentido aí, a gente tem que superar. Não se frustre. Não se deixe levar pela dor da separação de alguém. Mas entenda isso como algo didático, né? Eu tenho falado isso, que Deus, Ele sempre fala conosco, até mesmo no meio das tempestades. Quem levantou a mão? Ajuda. Lá no meu serviço, uma colega de trabalho lá, que trabalha lá do meu lado, ela casou agora recentemente, né? E aí, antes dela casar, foi aquela torcida, todo mundo falando, não faz isso não, você é doido e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei, Raíssa, né, o nome dela, ela falou, falei pra ela, ó, que o mais importante entre vocês é ter Deus no casamento de vocês. O casamento não é fácil, mas é uma bênção que Deus nos proporciona. Então, sempre tem que ter, o mais importante é Deus entre vocês. É engraçado, né, que a gente diz uma frase, né, o amor é uma flor roxa. Só nasce com o coração a ideia do amor inicial no casamento é paixão mesmo. E paixão ela tem muito a ver com
o emocional, com o desejo, com o querer, e isso acaba trazendo algo inconsequente. A gente não para pensar muitas coisas. Se a gente parasse para pensar antes do casamento, sobre tudo que pode acontecer depois do casamento, ou o que é o casamento, muitos de nós diríamos assim: eu não quero casar. Por quê? Porque, irmãos, imagina só, é dois pecadores convivendo debaixo de um teto só, cada um com as suas manias, as mais diversas. Porque quando a gente está namorando, a gente não sabe o que o outro é na verdade. A gente tem uma noção, mas a gente não sabe. E aí quando a gente entra no casamento, a gente vai entender que esse casamento, na verdade, tem diversas coisas que eu não contava com isso. É o ciúme, é a forma do outro lidar com as coisas, é a forma de ser dentro de casa. Tem muitos de nós que somos, na verdade, perfeccionistas, temos as nossas manias, né? E essas manias, na verdade, acabam aflorando esse pecador que existe dentro de nós. Tem gente que casa e acomoda, né? Acomodando no sentido assim, já passa a ser uma pessoa que não está nem aí mais. Agora eu já estou casado mesmo. Acha que vai durar para sempre, mas não, é o que o texto de hoje vai falar para nós. Nós precisamos dar uma manutenção de vez em quando. Então a mulher precisa cuidar de si, o homem, o casamento precisa ser cuidado, a gente tem que fazer algumas coisas fora do natural, né, para mudar a rotina. A gente não pode cair em rotina. Se a gente cai na rotina dentro do casamento também, o casamento perde a graça, perde o sentido, perde a noção, e nós precisamos caminhar dentro de uma expectativa que é tudo muito novo. Esse negócio de estabilidade do casamento, isso não existe e não deve existir. Agora eu estou vivendo um casamento estável. Estável significa que tudo se acomodou. E eu acho que o casal que se acomoda, ele na verdade ele perde a noção das coisas. E aí, particularmente, eu vou dar um testemunho da minha geração. Aí se acomoda e vira os nossos pais, que já acostumaram com tudo, até com as brigas. Você sente que assim, para eles não tem mais noção, não tem mais nada, né? E alguns pais, quando os filhos vão embora, se separam. Por quê? Porque os filhos era a única coisa que mantinha esse casamento. Alguns até dizem assim: eu não vou separar porque eu não quero ser vergonha para os meus filhos. Já ouviram isso? Então a gente tem que ser diferente. Eu quero chegar à minha velhice com a minha esposa, viajando, passeando, conhecendo coisa nova, andando de mão dada ainda, sendo casal, não sendo aquele negócio, um anda na frente e o outro atrás. Anda, mulher, anda depressa, está me atrasando. Eu não quero ser assim, porque na verdade eu casei para ter alguém do meu lado. Então essa expectativa ela tem que ser real dentro do casamento. E muita gente se perde nisso. Os casamentos estão moralmente doentes, espiritualmente frágeis, separados de Deus. O casamento virou um tema de humor negro. Vocês já perceberam como o show de stand-up, os comediantes zoam o casamento de uma forma assim literal, né? E dizendo das coisas que às vezes nós não percebemos, mas estamos vivendo ela. Por isso que a gente ri, né? Quando a gente assiste o Jonatas Demme no seu show de stand-up, ele fala muita coisa nesse sentido. Mas se a gente for para um outro artista que é mais, vamos dizer, desbocado e usa, nossa, a gente fica assustado, porque a gente já presenciou muitas coisas disso, né? E a gente chega em uma fase de casamento que a gente vai para os lugares, a gente fica reparando nas outras pessoas, a forma com que elas são, né? Com que elas são. Aí a gente repara na roupa, no jeito de tratar um ao outro, o jeito de ser. Olha que casal mais ridículo. E a gente para de olhar para a gente, né? A gente começa a olhar para fora, né? Para fora. Não. Eu acho que nós precisamos olhar para dentro, e é nesse sentido que
há casamentos que estão doentes e precisam ser tratados. Mas o principal não é quem vai tratar, o principal é vocês que vão tratar. O problema é que a gente fica esperando alguém tomar uma iniciativa, alguém fazer alguma coisa por nós, quando nós deveríamos fazer. E a coisa mais complicada que eu acho é as pessoas esperarem a ajuda de fora. Porque quando você espera a ajuda de fora, ela pode nunca vir. Ou ela pode vir de forma errada. Ela pode. A gente fala aqui de pastor aconselhando casal. Eu já vi pastores sentando com casais e aconselhando eles a separar. Ou um pastor nesse sentido perdeu a noção, ou ele na verdade tem uma frustração de casamento muito grande na sua vida. Uma frustração muito grande. Gente evangélica, por exemplo, dizendo assim: não, eu senti de Deus que o casamento de vocês não ia dar certo. Oxe, que negócio sentir de Deus. Ou mal intencionado, né? Ou mal intencionado também. Alguém levantar e falar que teve uma profecia, que viu que o casamento... gente, para com isso. Isso aí é coisa do diabo. Isso aí não é Deus que está falando, não. É o diabo que está soprando no ouvido do indivíduo. O indivíduo está aceitando isso. E nós aceitamos isso com facilidade. Alguns cristãos até dizem: não, o casamento é uma instituição falida. Eu não. Eu entendo que o casamento, na verdade, é um lugar onde nós podemos todos os dias fazer isso aqui: encher o tanque. Encher o tanque. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu já aprendi muitas vezes a andar com o meu tanque de gasolina na reserva. Isso não é bom, viu, gente? Se você faz isso no seu carro, você está criando um problema para você. Pega o resto de dentro do tanque e acaba com a injeção eletrônica. Então é bom encher o tanque. Encher o tanque para quê? Para que você não possa ter prejuízo depois com a bomba de injeção. E alguns casais fazem isso, deixa sempre na reserva. Chega um momento que acaba. E a hora que a gente mais precisa, vocês entendem isso? É a hora que mais precisa, né? E no dia a dia, pela falta de tempo, a gente deixa de fazer esse tipo de coisa. Nós, na verdade, não somos máquinas, como diz Charles Chaplin, mas nós precisamos de manutenção. Porque isso aqui é uma máquina humana que precisa de ser administrada. Precisa ser administrada. O casal precisa ser atento a isso, senão a coisa complica. Diante desse extrato social, o que nós podemos pontuar então? Vamos tentar pontuar alguma coisa? A igreja precisa dar ênfase no casamento estável. A igreja tem feito isso. Eu fico feliz porque aqui na igreja sempre foi colocada essa questão de casais, sempre foi trabalhado. E isso é importante porque isso tem mantido muitos casais de pé. Então, nesse sentido, nós entendemos que a Bíblia ensina que o casamento é o quê? Não aconteceu simplesmente, não foi assim, né? Eu estava andando, tropecei e caí nos braços da Marisa, ou ela caiu nos meus braços. Não foi assim, apesar que a bicicleta caiu, né? Mas não foi desse jeito, foi algo que Deus preparou. Se você parar para pensar, Deus, na verdade, Ele preparou o seu esposo ou a sua esposa para encontrar com você, independente da sua cultura, da sua região, da sua estrutura. Alguns casais até dizem assim: rapaz, nunca imaginei que eu casaria com essa pessoa. Então não foi assim, não aconteceu simplesmente. O casamento aconteceu. Isso aí está parecendo mais show de mágica. E casamento não é um show de mágica. Não é um fenômeno social que se desenvolveu no curso da história humana. Ou seja, não está misturado com a história, né? Não, isso aqui faz parte da minha história. Já ouvi, por exemplo, o Chicanismo, que era especialista em casamento, porque ele tinha casado 7 vezes, né? E ele dizia que podia aconselhar os casais por isso, né? Outro é o Fábio Júnior. Já casou tanto que, né, se perdeu no meio desse processo. Ele nem sabe se está casado mais, nem sabe se é a mesma mulher, né? Toda semana é um fato novo. Mas algumas pessoas acham que não, isso é natural, a gente vai até a gente se encontrar com aquilo que é certo.
E o estrago que a gente deixa para trás? O estrago que a gente deixa para trás? Isso é muito sério, né? Então, antes, o que é o casamento? Um projeto do Eterno, do Trino Deus, ele prescreveu o modelo e o padrão para o casamento. Ele deu a receita. Vocês querem que o casamento seja bênção? Que seja a 3. Não a 2, mas a 3. Né? A 3 porque Deus tem que estar no meio. E o mal dos casamentos é esse, a falta de Deus. Às vezes meu cunhado chega para mim pedindo conselho do casamento, eu acho quase que impossível tratar isso com ele, né? Graças a Deus agora, apesar de ter muitas coisas, mas eles têm sido mais religiosos. E aí a gente pode dizer alguma coisa sobre Deus para com eles. Mas imagina só, você como cristão, aconselhando um casal, de repente, que espírita, hinduísta ou de outra ideia. Primeiro, você não vai ter parâmetro para conversar com ele. Então, o casamento é um modelo e um padrão que Deus deu. Não foi o homem que deu. Deus criou o homem e depois criou a mulher para os dois serem uma só carne. A literatura judaica tem alguns escritos e nesses escritos existem algumas fábulas. E eu me deparei semana passada com uma dessas fábulas porque o Mateus veio me tirar uma dúvida. Ele veio me fazer um questionamento. Ele diz assim: pai, estava escutando um vídeo na internet, o canal do YouTube é tudo, mas ao mesmo tempo é nada. Tem uns doidos aí falando até que a Terra não é redonda. E prova com as teorias deles, né? Prova com as teorias deles. Tá, beleza, vou entrar nessa discussão, então daí a pouco o pessoal tá, né? Mas eu vou entrar na discussão, né? O Mateus assistindo o vídeo lá, ele virou e falou assim: não, é porque há um canal aqui que eles dizem que a Eva não foi a primeira mulher. Que joia. Aí ele falou o nome, só que eu não lembrava porque tinha estudado isso no seminário há muito tempo atrás. Aí eu fui ouvir o vídeo e aí falei assim: beleza. Existe uma fábula no meio judeu, principalmente na tentativa de construir a solidificação do casamento. Deus criou o homem e a mulher. Só que a primeira mulher não era Eva. A primeira mulher era uma mulher independente, foi criada como homem, do pó da terra e tal. Isso é uma fábula, viu, gente? Por quê? Aí eu vou chegar na fábula. Por que ele chegou nessa condição? Deus criou esse homem e essa mulher igual e os dois começaram a ter conflito, porque eles eram iguais. Aí Deus entendeu que não tinha sentido ter essa mulher dessa forma. Aí pegou, tirou ela de cena, né? Acabou com ela, desfez, apagou. E aí pôs Adão em um pesado sono, tirou uma costela e criou a mulher agora submissa ao homem. Agora submissa ao homem, dentro desse entendimento. Entenderam por que existe essa fábula? O judeu tenta explicar, justificar a submissão. E aí, o Mateus com essa questão falou assim: não, meu filho, isso aí são, na verdade, histórias que são contadas pelo povo judeu, na tentativa de explicar aquilo que já é real. Mas o que o judeu considera somente como inspirado por Deus é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Então não pode esquecer, isso aí na verdade toda religião tem essas fábulas. Toda, até o mesmo cristianismo. O cristianismo tem algumas fábulas que nós precisamos entender. Agora na Bíblia nós não temos, porque na verdade é um conjunto da revelação, da própria soberania de Deus. E aí a gente acredita vamos dizer aí, na suficiência da palavra, nós acreditamos na inspiração, nós acreditamos na sua verdade, e isso não muda no nosso coração. Não muda. Então as pessoas têm essa mania. E dentro desse conceito é o que vamos dizer aí, a noção de religiosidade tem criado hoje. Para explicar uma falha aqui, se cria uma ideia. Vocês já viram como que evoluiu essa questão, por exemplo, aí, de gênero? Eu sou de uma época que nós discutimos na igreja
a homossexualidade como uma enfermidade. Porque era um meio de justificar que o outro se tornou homossexual. Isso era uma enfermidade que tinha nele. Aí se justificava com isso. Só que com o tempo os movimentos que vivem desse parâmetro entenderam que se colocasse como uma doença, a doença é curável. E aí eles queriam que isso não fosse curável, né? Isso não tivesse reversão de jeito nenhum. Aí eles começaram a... Mas ainda tem o CID, só que foi mudado. Como um tipo de doença, e aí foi mudado o CID, descaracterizado. E aí nesse entendimento, o que virou hoje? Hoje já não é mais uma doença. É uma escolha do indivíduo que tem um gênero. Aí quando você faz isso, você na verdade quer desqualificar e justificar uma falha. Mas não é só dentro da homossexualidade, tudo. Não duvidem, daqui a um tempo nós vamos chegar ao ponto de dizer que a pedofilia e outros erros dentro dessa questão de sexualidade vai se tornar algo não errado, pelo contrário, isso aí... É uma corrente, né? Pedofilia já... A ideia é ir mudando isso, né? Poucos dias eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que ela se sente e ela diz que é um cavalo na Inglaterra. Nossa, que coisa mais estranha. E ela anda com as mãos no chão, ela come capim, ela vive no meio dos cavalos. E eu, meu Deus do céu, como é que pode a depravação, o pecado levar uma pessoa a chegar a esse ponto? Tem uma que é gato. Tem uma que acha que é gato, né? Eu vivo como gato. Olha só o que nós estamos virando, né? Daqui a pouco a gente vai ver umas aberrações aí e a gente vai ter que achar que é tudo normal. Eu não sei se o senhor já comentou ou aqui em aula, mas o senhor já tinha visto uma reportagem de uma mulher em Minas que ela casou com ela mesma. Eu vi. Ela fez uma cerimônia ela mesma. Casou com ela mesma, né? Eu vi, fez a cerimônia. Casou com ela mesma. Ela casou com ela mesma. Nossa, mas você sabe por que eu acho que aquilo ali foi uma ponta? Há poucos dias atrás eu já vi, vocês já viram falar de uma cerimônia que existe? Festa de descasamento? Festa de divórcio? As pessoas promovem a festa do divórcio, os dois vão para lá e quando eles tiram a aliança, aí faz uma festa, aí negócio estranho. Então chegar a esse cúmulo aí, eu não acho que é. Até porque as pessoas... O japonês que casou com a boneca. O japonês que casou com a boneca, isso aí também é interessante. É um casamento caro de milhões e milhões de... No Brasil, por exemplo, já é legalizado a policasamento. Não é poligamia, pode ser chamado de poligamia. É o caso, por exemplo, de um homem casado com duas mulheres. As duas se apaixonou por eles. Então, hoje, a justiça já homologa esse tipo de casamento. Passou na reportagem da semana passada. Pode casar com duas mulheres. Ou uma mulher casar com dois homens também. Né? Lembra da Dona Flor e seus dois maridos? Né? Casamento mesmo? Casamento. União. Não. A justiça agora liberou, deu a oportunidade dos casais que sentirem que isso é consensual ser homologado, terem o mesmo direito, os três terem o mesmo direito. E mostrou o casal na reportagem como eles conviviam. Eu vi uma reportagem esses dias, 3 homens, eles estão morando juntos, 3, era um casal, né, era uma parelha, né, que eram 2 homens, eles se apaixonaram por mais um e o terceiro foi morar com eles, agora eles estão tentando esse casamento no papel, eles querem colocar no papel que os 3 são apaixonados e tal. E a gente tá assim, a gente já está chegando no ponto... Acabou totalmente, né? A questão... Sodoma e Gomorra está começando a perder. Já perdemos bastante. Olha lá. O casamento surgiu como expressão de sua vontade. Foi criado por sua palavra. Quem decretou o casamento? Foi Deus. Foi o homem.
O casamento tem ordens a seguir, mandamentos a obedecer. Deus não usurpou o papel de ninguém dentro do casamento. É incrível isso. A mulher continua sendo mulher, o homem continua sendo o homem, só que cada um dentro do seu papel. O que falta dentro do casamento é falta de compreensão. Vocês não entendem isso? De compreensão. E aí, quando a gente começa a querer exigir direitos, a gente começa a lutar contra o outro. Aí começa uma briga, uma batalha. E às vezes a batalha é toda errada na nossa mente. Porque a gente já carrega no coração o que a gente chama de subcultura, o que a gente chama de visão de mundo. Aí, por exemplo, se a gente aprendeu errado com a nossa mãe e com o nosso pai, ouviu os erros deles, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Ah, pastor, isso é maldição hereditária? Não. Eu não creio, já disse para vocês que eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio em pecado continuado. Eu via meu pai fazendo assim e eu acabo fazendo do mesmo jeito e cometendo os mesmos erros. Né? Cometendo o mesmo erro, mas é responsabilidade minha. Eu tinha que olhar para os erros do meu pai e dizer assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Ou da sociedade que eu vivo, do lugar que eu vivo, da forma com que eu tenho uma cosmovisão. O cristianismo, quando ele é um cristianismo coerente, equilibrado, ele te dá força para o casamento. Agora, quando ele é desequilibrado, ele traz prejuízos terríveis para dentro do casamento. Por exemplo, nós falamos quando dissemos sobre espiritualidade, né? De repente a mulher se sente espiritual e ela acaba se tornando o que chamamos no catolicismo de carola, que aí quer passar o tempo todo na igreja, quer fazer campanha daquilo, e ela vai abandonando o casamento dela. E aí o marido chega, quer um carinho, alguma coisa, não, eu estou em jejum, em oração. Não... Então, a pessoa foge do normal. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque no meio evangélico isso acontece muito. Aí a mulher pega e fala assim, não, eu não posso cortar o cabelo, não posso fazer a unha, não posso me depilar, porque isso é contrário à vontade de Deus e tal. Aí o homem, quando ele sai de casa, ele olha na sociedade, vê as mulheres toda maquiada, toda bonitinha, toda, né? E ele chega em casa e encontra de repente uma mulher que, né? E o homem é a mesma coisa também. O homem vai se despechando. Hã? Não foi aquela que falou. Não foi. Não foi, na verdade foi engano, né? Fez propaganda enganosa, né? No namoro vinha todo cheiroso, todo bonito, todo parceiro, a mulher toda maquiada, toda arrumadinha, aí casou, acabou? Não, gente. Isso aí não pode acontecer de forma nenhuma. O casamento representa e espelha a relação da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo faz uma consideração em Efésios capítulo 5, ele faz uma consideração, uma comparação da igreja, que é a noiva, com Cristo, né? E a própria estrutura de Deus dentro desse relacionamento. Como é que a gente vai lidar com isso? E se a gente perceber, a gente precisa estabelecer essas coisas, né? Reconhecendo que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina, podemos afirmar o quê? O casamento é uma instituição abençoada por Deus. O casamento é heterossexual, a união homossexual é abominação para Deus, e isso a própria palavra condena, né? Terceiro, o casamento ele é monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. O passar disso, na verdade, não está dentro da estrutura de Deus. O casamento é monossomático, ou seja, você pega uma pessoa, soma com a outra e os dois se tornam uma só carne, uma só carne. João Calvino diz que a união do casamento é mais sagrada e mais profunda do que a união que liga os filhos aos pais. E a lei da sobrevivência fala isso também. Por exemplo, você está em um naufrágio, dentro de um barco. O barco está começando a afundar, você tem uma boia só, mas você tem 2 filhos dentro do barco e a sua esposa. Quem você vai salvar como homem? Tem que ser naturalmente, mas acontece isso. Por quê? Por que a gente tem que salvar o cônjuge?
porque há a possibilidade de ter outros filhos. Né? Essa é a lei da sobrevivência, mas não é passar um por cima do outro. Né? Então, muitas vezes eu até acho, dentro de uma condição da medicina, que algumas pessoas chegam a essa condição, por exemplo, tem a oportunidade de salvar ou a criança ou a mãe. Não sei que loucura, mas eu não lembro, né? Mas eu acho que o conceito médico sempre salva a mãe. Não é isso mesmo? É a mãe. É a mãe. Mas se deixar, o pai salva o filho. É isso Se mesmo, você doutor. for geralmente assistir filmes, novelas, O conceito geralmente o pai quer salvar a criança. o conceito é que o pai quer salvar a criança. O que está errado dentro, né, a ideia. Porque o ponto principal é o casal, não é os filhos. Eu lembro que o meu obstetra é evangélico presbiteriano, Dr. Moisés, e ele virou para mim e falou assim: olha, sua vida está em risco e temos que salvar a sua vida. Aquilo foi horrível, foi uma das piores coisas que eu escutei na minha vida, porque ele já tirou de lado a questão do meu filho, do Augusto, como se ele já não ia sobreviver. E foi categórico: nós temos que salvar a sua vida, você está correndo isso. E nesse sentido aí, então, a gente tem que tentar entender isso. O quanto Deus criou isso com importância. Olha só, em João capítulo 2, nós podemos tirar algumas lições interessantes aplicadas no casamento. Foi quando Jesus estava no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus precisa ser o principal convidado do seu relacionamento. Né? Se Jesus não tiver como principal convidado, não adianta nada. A crise antecede o milagre, ou seja, o problema a gente vai ter sempre, mas a gente tem que estar pensando que depois da tempestade sempre vem a calmaria, ou vem um momento de milagre, de bênção de Deus. Identifique as causas da crise. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então identifique o que está errado, né? E peça ajuda. Apresente a Jesus as suas crises. Tendo acabado o vinho, então, né, foi apresentado a Jesus. O texto aí mostra isso de forma clara. Tenha paciência e espere o tempo de Deus. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem gente que passou 15 anos brigando no casamento e quer que num dia a gente, como pastor, dê um conselho que resolva. Né? Eu posso até dar um conselho, pegar uma correia e bater nos dois até os dois tomar vergonha. Né? Não, mas não dá, irmãos. Tem que ser feito com paciência, tem que ser recuperado o que foi perdido, enfim. Isso precisa ser estabelecido de forma clara. A obediência precede o milagre. Fazei tudo o que ele vos disser. Seja obediente. Que povo desobediente. A gente dá uma receita, fala uma coisa e as pessoas não obedecem. Né? Então, seja obediente. Isso aí é uma das partes mais difíceis, né? Quando a gente aconselha, fala, a gente mostra, né? Mostra que precisa de mudança, mas eles ficam tão assim que não continuam insistindo, não é, né? Assim, tipo, não consegue entender que tem que mudar, que tem que obedecer, que tem que fazer alguma coisa, né, para mudar aquilo, mas quer que muda, mas não quer fazer, né, o que vocês estão mudando. O casamento em que Jesus intervém é o palco para o milagre de Deus. Deus se transformou, trouxe a alegria, e Deus pode fazer o mesmo conosco, nesse sentido. Então, casar é fácil? É fácil, né? Difícil é manter o casamento. Então, precisa de quê? Manutenção. Manutenção. Compra um carro e passa a vida toda sem dar manutenção nele para você ver. Não vai muito tempo. Não vai muito tempo. Né? Então, o que nós precisamos fazer é a manutenção. Alguns casais pensam que após o sim, perante a autoridade competente, seu casamento está pronto. Agora é um edifício inaugurado. Está prontinho, não vai aparecer rachadura, a pintura não vai se deteriorar, não vai estragar, né? Não vai ser preciso. Então a pessoa simplesmente acha que está pronto. Não, gente, precisa dar manutenção nesse casamento.
Uma das coisas que mais colaboram para a manutenção do casamento é a disposição dos dois, não é só de um. Porque um querendo mudar e o outro não querendo, não adianta. Tem que ter disposição. Acho que disposição para reconhecer suas falhas, os seus erros, mas principalmente para mudar. Nós precisamos ter isso dentro de nossa vida. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. O segredo não é achar que o casamento vai chegar um momento que ele vai se tornar harmônico. O segredo é cada dia se renovar, cada dia uma expectativa nova. Uma expectativa nova. Chega um tempo que a gente acostuma um com o outro, mas a gente pode fazer desse momento também um momento, né, de renovação, de surpresa, de surpreender, de fazer algumas coisas que não está no script, né? Casar-se é fácil, difícil é manter, pastor. Não existe essa tal estabilidade no casamento. Algumas pessoas sonham com isso, né? Eu acho que a estabilidade, na verdade, ela traz principalmente a rotina. Mas um casamento que se renova a cada dia é um casamento que mostra uma realidade diferente. Nossa, irmãos, nós precisamos, é tão bonito ver quando um casal tem essa ideia no seu casamento, cada dia está renovando. Eu não sei quantos já viram na internet vídeos. Eu vi de um senhor que foi para o aeroporto esperar a esposa chegar, com um buquê de rosa, né, escondendo ele aqui atrás, assim, esperando ela chegar, né? Quando ela chega no portão, né, ele está todo lá, arrumadinho, esperando. Vê se a surpresa dessa mulher, a hora que, no meio de todo mundo, né, porque isso traz, né, um sentido. Ah, não precisava disso, já está tão de boa. Os filhos falam assim, ixa, né? Meus filhos, quando vêem beijando a Marisa, dizem, não, ó, para com esse negócio aí, ó, chega. Portanto, descubra o novo homem, a nova mulher que vive ao seu lado, né? Entendemos que não há casamento perfeito, contudo, podemos ser casais imperfeitos, que buscam glorificar a Deus e cumprir a sua vontade, apesar das nossas limitações. Então procura fazer alguma coisa, estabelece algum padrão para você mudar essa realidade, decida recomeçar sempre. Assim entendemos que Deus sempre tem um tempo novo para os nossos casamentos. Em Deus sempre podemos recomeçar. Deus é quem? O patrono do casamento. A Escritura afirma, se o Senhor não edificar a casa. O fracasso de muitos casamentos tem uma única explicação: a ausência de Deus na vida do casal. Quando Deus estabelece, se torna um acessório dentro do casamento, o casamento está enfadado a um fracasso. Deus não pode ser só aquele que nos socorre nos momentos de dificuldade, ele tem que ser, né, um padrão para as nossas vidas. Eu tenho falado aqui que a vida devocional, ela depende unicamente do indivíduo. Você não pode querer que a sua esposa faça o que você faz. Mas dentro do casamento, vocês têm que ter vida com Deus. Porque se não tiver, aí a coisa complica. E aí é muito mais fácil largar. Esse casal aqui, ele escreveu algo interessante. Se estivéssemos começando outra vez o nosso casamento, faríamos um compromisso mútuo, desde o início, a fim de colocar em prática aquelas atitudes e atos que colocam Deus no centro do nosso lar. Então, Deus no centro da nossa casa, no centro das nossas convicções, no centro de tudo, mas tudo. Eu sempre analiso desse ponto, né? Por que nós não podemos fazer isso? Mas será que isso é algo que Deus quer de nós? Nós precisamos ter um parâmetro. Senão a gente se perde, né? A oração produz uma boa comunicação. Pastor, por que o senhor está voltando no tema oração? Eu vou até puxar a orelha dela, depois ela vai ver esse vídeo, né? A Lau me questionou na aula sobre oração. Tinha uma parte que falava sobre comunicação, e eu pulei essa parte.
E ela falou assim, mas por que o senhor pulou? Eu falei assim, não, eu pulei porque na verdade eu queria fazer uma consideração na última lição. Que quando fala sobre manutenção, uma das partes importantes para haver uma boa manutenção é uma boa comunicação. Se não houver uma boa comunicação, a gente se perde com facilidade. Tá? Então, o que é a comunicação dentro do casamento? A comunicação é seguramente um dos maiores desafios do casais. Já dizia o velho guerreiro, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Né? E ele foi muito sábio quando ele disse isso, porque a comunicação é tudo, irmãos. Tudo. Tanto é que quando o homem se dispõe a fazer uma torre para se tornar maior do que Deus, o que Deus faz para impedir isso? Confunde as línguas, traz todas as línguas, aí um pedia tijolo, o outro trazia cimento, e aí virou uma confusão, ninguém mais se entendia. Né? E nós não percebemos, mas a nossa vida às vezes o que falta é isso. A pessoa acha muitas vezes com uma meia palavra consegue comunicar tudo. E aí eu vou dar uma dica para as mulheres, né? Homem já é complicado para entender as coisas. E muitas vezes a mulher acha que com a meia palavra vai dizer tudo. E não diz. Se não falar claramente, né? Mas lá em casa acontece isso aí muito. A Márcia, tem um dia que a gente estava vindo para cá e tal, e aí a gente ia lá pro Gama primeiro para depois ir para cá, né? Aí eu não sei o que eu fiz, que eu não coloquei as coisas que tinha para trazer para cá, pensando que ia voltar para lá, né? Aí ela falou assim, ué, eu já estava fazendo tudo ali, já entrando no carro, e você não percebeu que a gente ia para casa do pai? Eu já estava com o pensamento que a gente ia voltar para casa, né? Aí eu falei assim, ó, então fala assim todas as letras. Nós vamos lá. É subentendido, a gente está no campo, a gente vai voltar lá pro Vicente Pires para vir para cá de novo. Mulher tem essa mania. Achei que você estava entendendo. Não. Já falei. Literal. Todas as letras. Literal, o homem, desculpa aqui os irmãos, né? Mas nós podemos dizer isso, o homem é meio burrinho com relação a esse tipo de comunicação. Né? Então, às vezes, se perde nessa estrutura. E o homem também precisa aprender a comunicar mais com a sua mulher. Por exemplo, eu tenho mania, de vez em quando, de chegar com alguém lá para almoçar sem avisar. E aí a coisa complica, né? Porque ela está fazendo a comida pensando... e aí de repente chega, né? Meu Deus! Então, comunicação. Né? Comunicação. Nós precisamos nos comunicar, né? Senão a gente acaba, na verdade, fazendo como aquele casal que foi lá, fez. O marido chegou, olhou o quintal, foi lá, capinou e fez um canteiro bonito e espalhou ali semente de alface. A mulher chega de tarde, ela fala assim, meu marido fez um canteiro, vou plantar flores, que lindo! Vai lá e planta flores. Aí quando começou a crescer o alface, a mulher, não, mas eu não plantei isso. Aí quando começou a crescer as flores, o homem, não, mas eu não plantei isso. Né? Adivinha se vai crescer alguma coisa? Não vai, porque não tem comunicação. Não tem comunicação. Né? Então a comunicação é a forma pela qual os parceiros da aliança valorizam um ao outro, porém é pelo mesmo meio a comunicação que muitos casais se desvalorizam. A gente precisa aprender a valorizar um ao outro pela comunicação, a dizer que o outro está bonito quando veste uma roupa, apesar que de vez em quando eu acho que as mulheres não nos escutam, porque elas vão lá, vestem a roupa, a hora que elas ficam bonitas, a gente fala assim, nossa, mas está bonita. Ela, não gostei desse vestido, aí vai lá e veste outra coisa. A Márcia veste vestido, aí eu falo assim, nossa, tá lindo aí. E essa roupa? Eu nunca vi. Aí ela fala, oxe, já vestiu quantas vezes? Né? Ou então quando pergunta, você já foi em comprar roupa com mulher? Aí você chega lá, elas olham, e a gente fala assim, nossa, essa aqui é bonita. Aí ela escolhe 1000, mas aquela que você falou, não. Não. Então, nesse sentido aí, a gente precisa, na verdade, valorizar um ao outro. Não é?
Não estou falando que você tem que concordar, né? A mulher não tem que concordar com tudo que o homem fala também, né? Mas a gente precisa entender. E, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e aí vou dizer como homem, né? As mulheres estão sempre preocupadas. Eu acho que eu tô fora do peso, eu tô isso, eu tô feia, eu tô aquilo outro. O homem que casou com uma mulher acha a mulher bonita do jeito que ela é. É lógico que se a mulher quiser se valorizar, ela tem que fazer isso. Mas pare de falar. Uma hora, de tanto você falar, ele vai entender que é isso mesmo. Ontem eu falei exatamente isso para eu. Então, você assim, é bonita do jeito que você é. Então, a gente apaixonou e a gente cuidou. Agora que a gente cuidou, então de repente, eu acho que a gente tem que valorizar essa questão, né? Fazer um exercício por causa da saúde. Mas não fazer isso, eu quero, né? Aí de repente a pessoa faz 1.500 plásticas igual, né, a Gretchen. Aí, meu Deus do céu, né? Meu Deus, não pode chegar a esse cúmulo não, né? Chega um ponto que não tem como ficar mais feia não, né? Então, cônjuges saudáveis valorizam um ao outro. Eu até queria, né? Que você tem 2 filhos, você quer tirar as coisas assim. Ele até que foi comigo lá no médico. Mas eu dei graças a Deus que a primeira coisa que o meu histórico, aí ele falou, então você tem. Não é que você não pode, mas aí você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que me apresentar isso, tem que fazer aquilo outro, tem que ir no médico da. E tem que ter a autorização do médico. Você não vai fazer cirurgia nunca. Pronto. Ele até foi comigo, acho que ele foi assim, só para falar assim, viu? Gente, eu acho que não precisa desse exagero que muitas vezes as pessoas criam. Vocês não precisam criar isso. O homem, na verdade, a não ser que seja verdade aquela assertiva que o pessoal fala aí, que a mulher se veste, se valoriza para as outras mulheres. Na verdade, mas a gente fica comparando, né? Quer voltar a ser aquela jovem que não mais. Difícil, né? De voltar lá no passado, difícil, né? Só se tivesse uma fonte da juventude, né? Comunicam aspectos positivos do relacionamento. Encare o que é bom no seu marido, encare o que é bom na sua esposa. Às vezes a gente só olha aquilo que é negativo e a gente presta atenção demais nessas coisas negativas. Compartilhe as suas experiências, incluindo as informações importantes, as necessidades percebidas. Disponibilize tempo e oportunidade para uma boa comunicação, né? Faça questão de ter momentos assim. Eu gosto de tomar café com a Marisa quando ela chega do trabalho. Eu fico às vezes esperando, eu podia, né, tomar um café, ou às vezes eu fiz uma visita, fiz um discipulado que eu tomei café, mas eu tomo de novo, né? Eu tomo de novo para a gente sentar, conversar, né, falar um pouquinho como é que foi o dia, como é que foi. Então valorize esses momentos, é importante, sentar é importante, né? E aí, há um livro, 5 Linguagens do Amor, eu sei que muita gente já leu. Nesse livro tem umas dicas interessantes de 5 aspectos que nós precisamos, né, trabalhar no nosso casamento. E eu coloco isso aí dentro dessa questão da comunicação. Palavras, dizer eu te amo, enaltecer o parceiro, elogiar, expressar os sentimentos, isso é importante. Você nunca diz que me ama. Não, mas você sabe, eu faço de tudo por você. Não, gente, tem que falar, é verbal. A gente é assim, a gente tem que ouvir, não é só trazer comida. Eu te amo, ela pergunta, o que você quer? Dizer, falar, olha, você é linda, palavras são importantes. Atos de serviço, fazer coisas agradáveis um pelo outro, ajudar a servir um ao outro. Importo-me bastante com você para sair do meu conforto, passar meu tempo ajudando você, fazer uma coisa inesperada, fazer alguma coisa que você está dizendo assim, olha, eu estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por você. Isso é atos de serviço e é muito importante. Lá em casa eu acho assim, nós temos 2 meninos, né? E eu louvo muito a Deus pelo exemplo que o Júlio dá, que o Júlio, assim, a todo momento que ele pode, ele mostra para os meninos como tratar, né? Eles têm que tratar as coisas. Então, assim, final de semana lá
em casa é um tal de... É o café, quando eu vejo o café tá lá na cama, é um que foi lá fora, pegou a flor, outro que fez isso, outro que fez isso. Coisa Então, boa. assim, Coisa sempre nessa rotina de mostrar. E assim, o Eduardo é minha cobaia, né? Que às vezes só tá eu e ele. Eduardo, essa roupa tá boa, Eduardo, isso aqui, não sei o que, Eduardo é o que me acompanha às vezes para fazer as compras. Aí esses dias eu botei um vestido de onça, um sapato de compra que o Júlio tinha me dado. Ai, mas é que você vai com esse zoológico. Mas assim, já tenho uma percepção que assim, eu já confio muito tempo. Então tá bom, peraí. Mas assim, a gente está numa fase assim, interessante, que já está adolescente, já tem as percepções. Aí quando ele fala, não, mãe, você tá bonita, tá bonita. Assim, pode parar, fica assim mesmo, desse jeito. Ah, ótimo. Olha aí, 3. Engraçado. Presentes. Comprar um presente ou trazer um presente para o outro expressa. Estive pensando em você. Eu não faço uma viagem. Meus meninos é a coisa mais engraçada até hoje, mesmo depois, né, deles, um com 25, outro com 21. Quando eu viajo, eles já ficam esperando para ver o que eu Vai trazer, né? Tanto para a mãe quanto para os meninos, né? Mas isso Então, é de filho, papai. Mas depois, se você tem filho e você dá neto, você já era. Meu pai me chamou de viagem, eu fiquei lá, esperando o teu. aí, tá vendo? Reclama, tá vendo? Aí eu trouxe mais meninos, entendeu? Quando chega neto já era. Não, mas tem que fazer. Então o marido dá um presente, gente. Passou na rua, compra um chocolate, compra alguma coisa, tem dinheiro. Faz alguma coisa, não espere, isso é importante. E ali? 4, toque físico. Afagos, carinhos, estar próximo, abraçando, isso é importante, né? De vez em quando a Marisa nem chega, você está me enchendo o saco. Né? Toda hora tem um lá, né? Azucrinando ela. Morar em casa com 3 homens, né? Não é fácil. O excesso de querer o carinho é muito, né? E aí chega, e abraça, e toca, e brinca. Lá em casa passou. É a competição. Lá em casa o Júnior chegou perto dela assim, aí ele vai falar pra mim, tipo assim, ó. Aí, É minha. Tempo de qualidade. Perambulando juntos. Procurem andar, fazer as coisas juntos, sair de férias juntos, estar junto. Ir a alguns lugares juntos, né? A Marisa disse que eu tenho muita paciência. Eu gosto de ir com ela no shopping. Eu gosto de fazer compras com ela. Mercado, eu não me importo com isso. Não gosto não. Eu não me importo. Não, mas isso aí é uma característica, né? Eu tenho uma paciência, por exemplo. Se a gente vai lá no outlet, ela pode rodar o dia inteiro lá para mim. O que me vai alegrar é depois ir lá no Gerivá e comer um pastel. Adoro também. Vai pensando, né? Já vou pensando nisso. Ô, empadão. Várias vezes, só para ir ao outlet, só para ir no Gerivá. Então, o alvo que nós devemos ter é que o casamento pode ser bênção, se nós, na verdade, aprendemos a lidar um com o outro. Então, é possível a manutenção. A comunicação dentro do casamento, então, é fundamental para que haja manutenção, para que a gente não faça a coisa errada. Falta de comunicação é perda de tempo, é uma coisa que gera má qualidade no relacionamento. Mas é uma coisa que hoje, com a facilidade que a gente tem, antigamente para conversar tinha que ligar. Eu, por exemplo, eu detesto essa coisa de ligar. A Marisa sabe disso. Dificilmente eu ligava para minha mãe, até hoje assim, né? Minha irmã mora aqui. Só sou eu, pastor igualzinho. Eu tenho uma... Márcia, gente, eu detesto. Eu tenho, não sei. Eu prefiro ir lá pegar o carro e ir lá. Eu gosto agora, por exemplo, o WhatsApp agora facilitou. Por quê? Porque você escreve, você digita, né? Você faz mil e uma coisa. Agora criaram as figurinhas, agora ficou mais fácil ainda, né? As figurinhas. Não precisa nem digitar, você manda a figurinha, a pessoa já entende tudo, né? Nossa, eu me amarro naquelas figurinhas, né? Eu me amarro nas figurinhas, né? Agora, telefonar, meu Deus. Não sei se é porque eu acho que eu fico tímido e às vezes eu falo de repente que eu fico
pensando, viu, em uma coisa, a pessoa ligar para mim, e hoje, com a facilidade que nós temos, nós podemos comunicar de uma forma muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Né? Então, nesse sentido, meus irmãos, a conclusão que eu chego é: o plano de Deus para os casais é que eles devem viver juntos, felizes, até que a morte os separe. Viver feliz é o objetivo, até que a morte os separe a consequência. E o maior empenho de cada casal deve ser o sentido de alcançar esse ideal divino. Ah, pastor, você está dizendo que não vai ter problema? Não vai ter, irmãos. Vai ter. Depois de 26 anos, nossa, a gente já viveu muitas coisas juntos, eu e a Marisa. Mas eu posso dizer que a gente é um casal que é feliz, apesar de todas as dificuldades. A gente é feliz, a gente aprendeu a lidar um com o outro e a gente vive em manutenção. A gente vive em manutenção. Ah, existe casamento perfeito, pastor? Vou dizer para vocês que não. Não existe casamento perfeito. Né? Só se o sujeito casar de repente aí, você casar com uma pessoa que não fala a mesma língua, de repente pode ser até perfeito, porque os dois não se entendem. Né? Cada um vai viver a sua vida, mas casamento não é isso. Casamento tem dificuldade. O casamento nasceu no Éden, no jardim. E cada casal deve viver o seu próprio Éden. Mas isso não é fácil. Vocês param para pensar que Adão e Eva deviam ter diversas dificuldades? Adão lá tentando pôr nome no elefante, a Eva está assim: ah não, mas elefante é muito feio. Mas ele tem cara de elefante. Não, mas você podia pôr outro nome, esse nome está muito, né? E da mesma forma o homem dando palpite na vida dela. Dando palpite. Tanto é que no momento em que a serpente convence Eva, os dois estavam juntos. A Bíblia diz que não. Não, os dois estavam juntos, ou seja, para destruir a união de dois é mais difícil. É mais difícil. Então a gente tem que ter esse sentido. Nós terminamos aqui e aí eu quero combinar com vocês. Próxima aula, próximo domingo, nós vamos fazer um apanhado. Foi nos pedido isso, nós vamos fazer um apanhado de todas as lições, tirar dúvidas e vamos fazer o nosso encerramento. Então nós vamos entregar o certificado do discipulado. E aí eu quero fazer um convite. Isso fica livre. Na nossa apostila, se você olhar aí, há sugestões para essa finalização. O que você pode fazer, o que você pode, né, junto com os casais que você está discipulando. Mas nós aqui combinamos e conversamos ontem. Há aqui no Valparaíso uma churrascaria que muitas pessoas não conhecem, não sabem. Né? E eu particularmente já fui muitas vezes com a Marisa lá. O valor é muito baixo. O valor. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos terminar aqui na escola dominical e nós vamos encontrar-nos para almoçar lá na churrascaria. Esqueci o nome dela. Suminas. É uma que tem um cavalo na frente. Perto do SESB ali, né? Isso, perto do SESB. Tá? Aí eu mando a localização para todo mundo no grupo. O que a gente vai fazer lá? Você vai com a sua esposa almoçar num lugar que de repente tem muito tempo que você, né? Os homens, cuidado para não exagerar. Eu, quando eu vou na churrascaria, eu fico chateado, porque a Maria não come muito, nem o Mateus come muito. Né? E aí eles comem um pouquinho, daqui a pouco, vamos embora. Eu, agora que ia vir aquela carne. Vai pesquisar o preço lá? Sim, eu vou ver se eu consigo baixar um pouco. Nós vamos falar que vamos alguns casais. Vamos ver quanto que ele pode fazer. Se ele não baixar, a gente vai tentar ver o voucher, né? É no peixe urbano, né? No peixe urbano, porque eles têm daqui, tá? Pena que vocês vão estar para o Mato Grosso. Pois é. Mas lembra da gente lá comendo um peixe lá. Tá joia? Então, Argentina é engraçado nas churrascarias, que eles começam o almoço e aí o povo vai até 4 horas da tarde. eita, olha só. Isso estão 3 horas na churrascaria. Eita, esse aí é um churrasco bom, hein? A gente quer com o almoço, já quer ir embora para casa, né? Nossa, mas também é cascar lá. Surreal. Ok, então, que Deus abençoe vocês.
Tá? A classe de casais continua, vocês podem continuar vindo. Nós vamos tratar de outros temas, mas vamos tratar também, tá bom? O café está ali na mesa, foi trazido pelos nossos irmãos aí, né? O Fabrício, juntamente com a sua esposa, e a nossa irmã, que trouxe, a Flaviana, que trouxe a rosca. Comeram tudo? Não, deixaram um pedaço para mim. E aí a gente pode tomar um café ali e aí cada um vai seguir. Então, já que hoje o almoço é na igreja, vai seguir para suas devidos lugares. Os homens vão reunir aqui, as mulheres no templo, e aí os jovens lá para baixo. Eu não sei como é que vão fazer aí, então enfim, eu sei desses, né? Então, que Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus. Eu vou pedir a minha esposa para fazer essa última oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa classe, por esse curso, podemos participar, aprender a Deus um pouco mais. Sabemos que ainda temos muito que aprender a viver como casais, como famílias, e que o Senhor nos deu, Deus, a sabedoria, nos deu, Deus, o entendimento da Tua palavra, que possamos buscar juntos, ó Deus, sempre essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos ter esse momento de oração, de comunicação, de meditação juntos da Tua palavra, e que essa classe continue ajudando, Pai, esses casais a viver uma vida de bênçãos e de testemunho àqueles que os rodeiam. Que possamos, ó Deus, através desse curso, estarmos melhor preparados para ajudar outras pessoas também, que nós sabemos que tantas pessoas têm enfrentado as dificuldades nos seus casamentos, mas sabemos que no Senhor, ó Deus, nós temos a direção, nós temos o conselho certo para as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, aquilo que nós falhamos, aquilo que nós muitas vezes teimamos em continuar errando, mas nos ajuda, nos muda, nos perdoa, ó Deus, e nos ensina a cada dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.